Bom dia, meus amores. Aqui quem vos fala é a professora de arte, professora Joana, tá? Nós vamos dar continuação ao nosso conteúdo de artes. Mas antes, nós vamos lembrar um pouquinho sobre o que a gente já trabalhou, tá? A gente teria hoje... vocês têm que enviar para mim hoje a rádio que vocês criaram, tá? Teve alguns alunos que já me enviaram a rádio inventada de vocês. Tem outros que ainda estão mandando. Eu tô recebendo a rádio hoje, tá? Para poder comentar na outra semana, tá? Por conta que a internet hoje não tá funcionando aqui também. Não tem como tá acessando, tá? Então, hoje o nosso conteúdo é uma rádio inventada, né? Lembrando lá das aulas passadas, nós iremos trabalhar nesse capítulo um pouquinho sobre a rádio, que a gente falou um pouquinho a parte histórica na aula passada, né? Sobre a questão também do uso da voz, que a gente vai falar, sobre os efeitos sonoros que são produzidos, né? Em alguns programas também, tanto com rádios, quanto com televisão, né? Quanto com a turma própria mesmo, tá? E nós trabalhamos a página 4 na aula passada, onde eu perguntei a vocês um pouquinho sobre como você costumava ouvir rádio, né? Não sei se vocês lembram, mas eu perguntei sobre isso, né? Eu perguntei o que vocês mais gostavam de ouvir na rádio, né? Se existia também alguma estação que vocês acompanhavam, né, com frequência ou não, né? E se você, no caso, a nossa proposta da aula passada foi essa. Se vocês pudessem criar uma rádio, né, voltada apenas para crianças das suas faixas etárias, da sua idade, como é que seria? O que teria de diferente? Então, a proposta da aula passada foi que vocês criassem uma rádio, né, e enviassem para mim. O que teria de diferente na rádio de vocês, para a sua faixa etária mesmo? O que vocês colocariam? Tá? Então, foi essa a proposta da atividade da semana passada, tá? E aí a gente falou também um pouquinho sobre o rádio como um equipamento muito importante para a nossa sociedade, né? Para as informações que a gente falou que ele traz, né? Para as informações que ele nos traz, né? Até mesmo por conta da invenção do rádio que a gente fala, né? Nós tivemos resultado de pesquisa que, conforme a tecnologia foi evoluindo, né, foi também se evoluindo o rádio, né, até que ele permitiu a questão da transmissão dos sons à distância, sem a questão do uso dos fios, né, porque anteriormente se usava muitos fios para comunicação e hoje não, tá? Então, antes do surgimento da internet, da televisão, o rádio ele era um meio de comunicação muito utilizado, né? Junto, claro, ao jornal, por conta que ele trazia para as pessoas as notícias, as informações, né? E também entretenimento, né? A questão do divertimento que a gente fala, tá? E por meio também dele, nós tivemos que muitas pessoas tiveram acesso às produções culturais e também a questão da própria música, né, como um meio de divertimento, tá? Nós falamos também sobre isso. E falamos um pouquinho sobre a questão da imaginação e emoção, né? Nós falamos que o rádio, desculpa, ele é um meio de comunicação muito importante e essencial também à sociedade, né? Antigamente as pessoas elas não tinham, vamos supor assim, a televisão para acompanhar, por exemplo, um jogo, né? Ou algo que fosse importante, né? Eles tinham somente que escutar. As pessoas escutavam, né? Radiação, no caso, a pessoa radiando o que estava acontecendo entre um jogo, por exemplo, e começava a imaginar, né? Então, o rádio também, ele é um meio de comunicação poderoso porque ele estimula a nossa imaginação. E também, ele não vai oferecer, por exemplo, imagens, a gente sabe, né? Prontas como a televisão e o cinema. Mas, se a gente imaginar, né? A gente vai conseguir perceber a importância dele, tá? Então,
A partir da questão dos sons e das vozes que são transmitidas, cada pessoa vai começar a imaginar e criar uma emoção diferente na sua mente do que está acontecendo. Por exemplo, uma partida de futebol, que a gente falou na aula passada, né? Tá? Então, muitos torcedores, por exemplo, de futebol, eles às vezes relatam ser mais emocionante ouvir a partida do que vê-la, né, através da televisão, tá? Já outras pessoas não, querem ver a imagem, né? Então, como atividade para hoje também, eu quero que você converse com o responsável de vocês, alguém que esteja lá próximo de vocês, na casa de vocês, sobre uma narrativa, né? Converse com seus colegas, claro que você não está lá com seus colegas, né? Que vocês conversem com alguém lá na casa de vocês, sobre como uma narrativa ela deve ser transmitida, como é que ela deve ser feita para transmitir emoção, né? Em que outros momentos é importante transmitir a emoção por meio da fala, né? O que vocês acham, tá? Eu deixo como atividade também isso hoje, tá? Para vocês relatarem lá. Converse com alguém, com os pais de vocês, na página 5. Como uma narrativa, ela deve ser para transmitir emoção. Quais são os passos que ela tem que seguir? Vocês não estão observando a imagem, vocês só vão escutar a narrativa de algo. O que deve ter para transmitir emoção? Será que é o locutor? Né? Será que é a pessoa que está relatando que deve transmitir emoção? Ou é vocês que devem sentir a emoção? Tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a voz, né? Quem utiliza a voz como instrumento no caso de trabalho vai expressar com certeza, né? Vai fazer a sua própria expressão, né? Precisa também cuidar bem da voz, né? E precisa emitir, vamos supor assim, precisa transmitir emoção também para quem está escutando, através da sua expressão. Nós verificamos, às vezes, no nosso dia a dia, que tem alguns cantores, autores, entre outros profissionais que adotam práticas importantes para fazer essa questão do aquecimento vocal, né? Antes das suas apresentações, para falar bem, manter a voz saudável por muito tempo, né? Então, principalmente os atores, os cantores também fazem isso, tá? Até mesmo quem vai radiar, por exemplo, né? E aí, a atividade de hoje também, vamos brincar. Antes de soltar a voz, a gente pode experimentar alguns exercícios de aquecimento vocal. Existem alguns exercícios de aquecimento vocal, por exemplo, como a gente pode observar na página 6, né? No caso, começar a aquecer a voz, né? Cada vez esse vai ter um meio diferente da gente se expressar. Então, a gente pode girar a língua, né? Dentro da boca, várias vezes, no sentido horário e também no anti-horário. Se vocês girarem a língua, né? Você pode vibrar os lábios, fazendo os sons contínuos, né? Né? Você pode fazer também um bocejo grande. E esse bocejo, ele vai emitir uma voz, vamos supor assim, uma voz por vez, imaginando que o interior da boca está se expandindo, né? Então, você pode fazer algumas experimentações de som contínuo, por exemplo, e depois, né, você pode fazer cada vez mais esse cada vez mais emendado um com o outro, né? E você pode repetir um dos sons, imaginando que são como um raio que deve se atingir, por exemplo, a um ponto da sala, ao ponto da sua casa. Então, essas práticas que estão aí, que são 5 práticas também, tá? Eles evitam a questão da rouquidão e geram melhoras nos resultados sonoros, né? E também relaxa o corpo,
né? A gente deve relaxar o corpo antes de iniciar essa questão desses exercícios vocais, tá? Também a gente fala que uma voz em geral saudável e treinada, ela permite explorar os sons de diferentes alturas, os graves, os agudos, tá? E também leva em consideração a questão da intensidade sonora, né? Existe som fraco, forte, tá? E a questão da duração também é importante, tá? Então, há muitos também outros exercícios que podem ser feitos para aquecer a nossa voz, né? O que é importante? É importante que a gente perceba que cada um deles, eles têm, vamos supor assim, eles têm feito com... Tem que ser feito, na verdade, com devida atenção, tá? Não só por nós, né? Mas também não devemos exagerar em questão do treinamento vocal. Devemos, sim, prestar atenção como esse treinamento ele pode ser feito, tá? E temos algumas dicas também importantes nessa questão do aquecimento vocal consciente, né? Temos dicas importantes também para falar em relação a ele, tá? Às vezes, a gente precisa... Só um minutinho, tá? Dessas dicas importantes, tá, pessoal? Então, para falar um pouquinho sobre essas dicas, é importante, como eu falei para vocês, a gente saber que há vários exercícios, né, que são importantes para a questão do aquecimento vocal, né? O importante é que a gente perceba também que eles devem ser feitos com a devida atenção por nós. A gente deve evitar práticas superficiais ou exageros, tá? Que vão forçar a nossa voz. E isso não é necessário, é desnecessário a gente forçar a nossa voz, tá? Devemos também ter cuidado com a nossa voz, né? Nós devemos estar atento à questão dos estados do nosso corpo também, tá? É preciso a gente prestar muita atenção também quando a gente vai produzir a nossa voz, né? Nós precisamos controlar a nossa emissão vocal também, tá? Para evitar o que? A questão da rouquidão e também, não só da rouquidão, mas também de machucar nossas pregas vocais, tá? É por isso que a gente tem algumas dicas importantes na hora da gente for, né, utilizar nossas pregas vocais, tá? Então, entre elas a gente tem essas dicas importantes são a primeira, né? Cada voz ela tem um timbre próprio, né? Tem uma característica que pode ser valorizada assim por meio de técnicas vocais, né? Tem vozes, no caso tem vozes que vai sair mais baixo, tem outras que vão sair mais altas. É justamente naquele sentido que eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que o som ele tem, vamos supor, diferentes alturas, de graves, agudos, diferentes intensidades. Então, por conta da intensidade, o som pode ser mais forte, mais fraco, tá? Ao sair das nossas pregas vocais. Ao falar, ou por exemplo, ou cantar, em geral, a garganta ela não deve fazer esforço excessivo e nem doer, né? Se isso acontecer, nós devemos o quê? Nós devemos parar, relaxar mais um pouco a nossa região, né? Nós devemos relaxar a nossa região para poder produzir o som novamente, tá? Continuando, desculpa, tá, gente? Eu tô voltando de novo. E também, entre o terceiro, a gente pode falar também... Existem técnicas que podem também ser aprendidas para a gente... para se emitir a nossa voz com mais volume, sem prejudicar as pregas vocais, né? Entre essas técnicas, beber bastante água sempre que sentir, por exemplo, necessidade, durante as práticas desenvolvidas da questão das pregas vocais, né? As pregas vocais, elas são parte da nossa garganta que vibram, tá? Com a passagem do que? Do ar, né? Que vem dos pulmões e vai emitir os sons da fala, tá? Então, devemos nos hidratar bastante sempre, né? Não só nós, mas também a garganta, para ajudar a manter uma saúde vocal bem legal, bem boa, tá? E, em geral, os cantores, por exemplo, de óperas, né? Que Você Sabia, que a gente está falando um pouquinho, Saiba Mais, né?
eles são chamados de cantores líricos, né? Porque eles precisam conhecer de tudo um pouco. Os idiomas, as noções de teatro, literatura, cenário, né? E como se portar em uma cena. Só que o mais importante é saber que lá eles utilizam a voz sem prejudicá-la, né? Por quê? Porque ele tem todos esses cuidados com as suas pregas vocais, né? Para cantar sem microfone, né? Diante de um carro, por exemplo, de uma orquestra, de um coro, né? Desculpa, diante de um coro, de uma orquestra. Isso é possível desenvolvendo a voz com o auxílio das técnicas especiais, como eu falei para vocês, né? Tá? Essas técnicas são muito importantes. E aqui a gente tem uma atividade, vamos brincar na página 7, tá? Agora que você está bem aquecido, experimente ler o teste da locução do rádio presente no seu material de apoio. Ele contém uma série de travas-línguas, tá? Então, é o seguinte, isso lá seria, no caso, um jogo verbal, tá? Que ele serve, na verdade, para exercitar a dicção dos alunos, tá? Então, vocês vão verificar isso lá, né? Presente no material de apoio de vocês. E vocês vão, na verdade, tá? Experimentar a ler o teste de locução da rádio, o material de apoio, tá? E vocês vão observar que ele contém uma série de travas-línguas, tá? Que esses são exercícios, né? São exercícios para fazer o quê? Na verdade, para experimentar, para começar a fazer a questão do uso, na verdade, da voz, tá? Então, são jogos verbais que vão servir para essa questão da dicção, para exercitar a dicção dos alunos, tá? Então, vocês podem testar lá. E a gente para a nossa aula de hoje aqui, tá? A gente ainda não tá na página 10, a gente ainda não tá na página 17, tá, gente? A gente tá na página 7. A gente não tá ainda. Tem aluno que tá mandando para mim exercício da página 10 a 17. Não, a gente ainda não chegou a essa parte, tá? Eu aguardo, na verdade, essas duas atividades que eu deixei para vocês fazerem, tá? Da página 7 aqui, né? Do material de apoio, como eu expliquei para vocês, tá? Aí, o que vocês vão fazer mesmo na página 7, só para vocês não esquecerem, tá? Vocês vão observar, tá? O material de apoio, que a gente tem alguns jogos verbais, eles vão servir para, na verdade, para exercitar vocês. Se você quiser também, você pode adicionar outros travas-línguas ou peças, né? Vocês podem também criar frases desse tipo, né? Além de fazer o quê? Além de experimentar, vocês podem criar também, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão experimentar, ler o teste de locução da rádio, que está presente no material de apoio. Ele contém uma série de trava-línguas, né? Vai servir para quê isso? Para vocês, na verdade, observar, exercitar a dicção de vocês, tá? E também você pode criar frases desse tipo, assim, com eles e tentar me enviar, tá? E eu deixei também uma atividade para vocês. Vamos brincar, não. Para você conversar na página 5, conversar com seus parentes, com seus pais responsáveis, sobre uma narrativa que foi importante para eles, né? O que a narrativa, no tempo deles, foi importante para eles? Algo que eles já escutaram na casa, que foi importante para transmitir emoção para eles. O que foi importante lá? O que marcou para transmitir emoção para eles, tá? Então, como atividade para hoje, eu deixo essas questões duesinhas aí para vocês investigarem, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês, né? Aguardo também, tem alguns alunos, como repito novamente, não enviaram a criação da rádio, eu estou aguardando, tá bom? Uma boa tarde e até a próxima aula, tá?